uma e outra vez estamos aqui para cruzarmos as palavras num estudo que se adivinha muito interessante sobre o tema principal, o livro de Efésios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. E já na sétima lição, ou no sétimo estudo, temos o privilégio de falar do corpo unificado de Cristo. E hoje, como já devem ter reparado, não estou sozinho, tenho a primazia de partilhar aqui o estudo com a presença do nosso pastor, o pastor Tiago Cunha, a quem eu passo a palavra cumprimentando. Pastor, seja bem-vindo entre nós mais uma vez e que Deus possa usar-nos poderosamente para o estudo e a interpretação da sua palavra. Amém. Obrigado, Cláudio. Para mim também é um privilégio estar aqui contigo, como sempre, não é verdade, para abrirmos a palavra de Deus com aqueles que, na verdade, neste momento escolhem estar aqui connosco para ouvir e estudar a palavra de Deus, então, connosco. Como tu disseste, e muito bem, vamos aprofundar um pouquinho este livro tão bonito e tão extraordinário, desta temática da unidade do corpo de Cristo, não é verdade, através dos escritos do apóstolo Paulo, que nos mostra, de facto, uma perspectiva muito única, histórica também podemos dizer, a necessidade da unidade do corpo de Cristo. E essa unidade, na verdade, é algo que nós hoje, por várias circunstâncias, enfim, que nos rodeiam diariamente, tem sido um desafio bastante grande nós encontrarmos. Parece que muitas vezes encontramos mais razões para a divisão do que propriamente para a união, não é verdade, Cláudia? Muitas vezes por coisas simples, às vezes por opiniões, outras vezes por uma questão de cultura, às vezes por uma questão de nacionalidade, cor da pele, enfim, tantas coisas que muitas vezes servem, entre aspas, de desculpa para a divisão, mas temos uma razão para a unidade. E essa é a maior razão de todas. É porque a cabeça desse corpo continua a ser Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós podemos ver que logo, não diria até na introdução, mas no verso áureo, o texto principal, Paulo vai logo falar que ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores, professores, ou seja, há uma necessidade de existir uma unidade nesse corpo que é único, que é o corpo de Cristo. Exatamente. Cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um com a sua maneira de ser e de estar, mas é importante que nos encaixemos neste corpo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Porque cada um de nós é extremamente importante na construção da igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui não vale dizer que eu sou mais importante. Sem mim, não. Jesus só diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, precisamos estar enraizados em Cristo para que esta unidade flua diretamente da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Exatamente. Aliás, eu diria mesmo, meu querido Cláudio, e para aqueles que não estão a ouvir neste momento, que o texto que acabas de partilhar connosco, que acaba por ser, portanto, o nosso verso áureo para esta semana, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, o início e o final destes textos acabam por fazer uma conjuntura que nos mostram que, na verdade, aquele que mais trabalha, e a maior razão, então, para a tal unidade que nós queremos e ansiamos ver entre o corpo de Cristo, é exatamente o próprio Senhor, porque é Ele mesmo, como nos diz Ele próprio, Ele mesmo concede. Ele concede o quê? Concede os dons espirituais. E isto é um pensamento que nós podemos desde já introduzir. Aquilo concede dons espirituais não apenas para partilhar o Evangelho ao mundo, mas também concede dons espirituais para manter a unidade do corpo de Cristo. Então, como é que isso acontece na verdade? Bom, usando desde já, então, mais uma vez o apóstolo Paulo, ele próprio diz, em vista ao aperfeiçoamento dos santos. Este aperfeiçoamento dos santos, Cláudio, é um grande desafio. É um desafio que leva a uma negação do eu próprio, do eu, do orgulho pessoal, da minha posição pessoal, da minha tentativa de ser mais importante do que qualquer outro, tema que, aliás, o próprio apóstolo Paulo vai abordar. Exato. Então, não há aqui uma possibilidade, na verdade, de haver uma unidade enquanto houver uma tentativa de subjugar seja quem for, mas temos que nos ver todos na mesma plataforma, todos nós como seres humanos, pecadores, em necessidade de Jesus Cristo. E então é por isso que ele próprio diz, então, é Jesus que concede, então, esses dons para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui estamos a falar de uma questão de aperfeiçoamento de caráter, de conduta, enfim, de comportamento, de linguagem, tudo isso, não é verdade?
para a edificação do corpo. Quando nós falamos de edificação do corpo, estamos a falar de duas coisas muito importantes. Estamos a falar da unidade do corpo, como membros, como família de Cristo, mas também no aperfeiçoamento do caráter, que começa a ganhar uma semelhança com a cabeça. E a cabeça, essa é Jesus Cristo. Então, Jesus. todo o corpo começa a parecer-se com Jesus Cristo. É a forma como o apóstolo Paulo, então, nos mostra exatamente esta necessidade. É verdade. E aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, depois de terminar a parte doutrinária ou a parte teórica, Paulo passa para a parte prática da sua carta, de como aplicar a teoria ou as doutrinas na vida prática dos cristãos, da igreja que representa o corpo de Cristo. Exatamente. E há aqui um aspecto importante que, uma vez que Cristo, já estudamos isso na lição passada, derrubou o muro de separação que existia, não é? Que separava judeus e gentios, quer agora nos transformar, transportando a ideia para os nossos dias, em irmãos e irmãs, sem distinção étnica ou cultural. Exatamente. Isso nos mostra de que a unidade é fundamental para o crescimento da igreja, para o nosso próprio crescimento como indivíduos também. Sem dúvida. E, aliás, meu querido Cláudio, nós vemos isso claramente na conduta que Jesus teve logo quando veio a este mundo. Não havia, na verdade, e quando ele, na verdade, até podia ter criado algumas barreiras étnicas, religiosas e tudo mais, era ele próprio que tinha, de facto, esta iniciativa de derrubar essas muralhas para poder chegar a todos, porque a todos considerava, isto é algo que nós precisamos compreender, é que a todos considerava, independentemente do seu contexto, como candidatos a estar no céu. Amém. Quando nós pensamos nisso, naqueles que estão à nossa volta, será que nós vemos simplesmente o homem, a mulher, a conduta, o comportamento, digamos, aquilo que carrega como sendo a sua história, não é verdade? Começamos logo a pensar, será que é dali, será que é de lá? Enfim, será que nós, na verdade, olhamos todo o ser humano como um candidato a estar no céu um dia ao lado de Jesus, como sendo o objeto de amor de Jesus Cristo? Porque, na verdade, meu querido Cláudio, quando nós pensamos nisto, nós pensamos também no texto, agora vindo um bocadinho ao início do capítulo 4 de Efésios, em particular do verso 1 ao verso 3, onde o apóstolo Paulo, na verdade, enfatiza exatamente a prática, como nos diz a lição de domingo, a prática de virtudes que levam à unidade. Não a prática de virtudes que levam à divisão. Exato. Mas eu vou fazer uma distinção muito, muito importante. Há um comportamento que é divisivo e que corrompe exatamente a família de Cristo. Mas isso não quer dizer que a mensagem tenha que sofrer algum tipo de dano, porque muitas vezes a mensagem pode ser até um pouquinho dura e na verdade até parece que rasga um bocadinho o coração, mas não quer dizer que não venha da parte de Deus. No entanto, deve ser acompanhada essa mensagem por uma conduta, digamos assim, que unifica a família e a igreja e que valida e credibiliza exatamente a própria mensagem pregada a partir do púlpito. Então, nós, na verdade, temos aqui então algo que é um conceito muito espiritual e muito prático da parte do apóstolo Paulo. Ele fala em 3 características, por exemplo, que são muito importantes. A humildade, a gentileza, a paciência que é necessária, não é verdade? Sim. Enfim, nós não somos muito pacientes, digamos assim. E falando de humildade, bom, sabe melhor sermos superiores aos outros e inferiorizarmos aqueles que estão à nossa volta. Falando de gentileza, bom, nós gostamos de ser gentis com aqueles que nós, enfim, escolhemos ser gentis. Mas esta humildade, esta gentileza e esta paciência de Jesus é refletida em toda a largura da humanidade. Amém. E isto deve ser uma lição extraordinária para nós, porque é daí que nós agarramos o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo, não é o pastor, não é o ancião Cláudio, neste caso. Não, é Jesus que é o nosso exemplo. E quando nós vemos exatamente toda essa largura do amor de Jesus manifestado na humildade, na gentileza, na paciência que ele tem para connosco, então vemos que, na verdade, temos uma grande lição aqui para aprender numa conduta que, apesar de uma mensagem, por vezes, como eu dizia, pode ser um bocadinho mais dura, mas, na verdade, pode ser necessária quando é acompanhada de um gesto e de uma conduta de amor e de aceitação do pecador. É, realmente. Porque mesmo essas mensagens mais duras têm sempre um cunho de trazer o homem de volta aos pés de Cristo. Exatamente. Porque a unidade do Espírito, que o pastor já aqui esteve a dizer, e bem, é para que nós alcancemos a unidade do Espírito. Exatamente. E Paulo exorta aos Efésios a viverem uma vida digna do chamado que receberam. E qual é esta maneira? É o que o pastor já enumerou aqui, estas 4 virtudes do espírito cristão. Porque com humildade nós temos essa facilidade de apreciar
e, sobretudo, servir os outros. Exatamente. E a mansidão, que a lição também nos diz, vamos conseguir tratar com cortesia, consideração e gentileza os nossos irmãos, até aqueles de quem nós menos gostamos. Exatamente. Depois vamos envolver a paciência, que é a capacidade de resistir às provocações ou às provações da vida cristã. Exatamente. E isso vai nos levar àquilo que Paulo mencionou no capítulo 4, no versículo 3. Nos leva a termos paz, que é um vínculo que é alcançado quando cada membro da igreja desenvolve todas essas 3 virtudes que acabamos de dizer. Aí temos paz conosco, com Deus e com os nossos semelhantes. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Cláudio, eu talvez ia convidar que nós passássemos aqui rapidamente à lição de segunda-feira, porque vai muito na continuação daquilo que tu estás a partilhar, e muito bem. Quando, aliás, a lição até chama dos uns de Paulo, não é verdade? Quando ele diz que há um só corpo, um só espírito, um só Senhor. Achei muito interessante este termo que ele aqui tem. E eu gostaria de passar algum tempo aqui também, nós meditamos sobre isto, porque, na verdade, até mesmo porque podemos estar a falar aqui para alguém que pode não ter exatamente a mesma experiência de fé que nós temos, não é verdade? Pode ter talvez até mesmo algumas doutrinas e crenças diferentes. Mas era interessante nós explorarmos este aspecto, porquê? Porque, na verdade, estes uns de Paulo, não é verdade? Sim. São uma demonstração prática e direta da unificação nos costumes, nas doutrinas, mas também na própria palavra de Deus, porque deve ser aí que são enraizadas todas as doutrinas e todas as nossas crenças, não é verdade? Então, começando então só com o primeiro que nós temos aqui, não é verdade? Quando ele diz, portanto, estamos a falar de Efésios capítulo 4, versos 4 a 6, ele diz, há um só corpo. E ele aqui refere-se à igreja, obviamente. Mas também podemos aqui fazer uma interpretação muito direta, e querido Cláudio, fique à vontade se quiseres acrescentar, portanto, que há uma só igreja verdadeira também. E essa igreja verdadeira, na verdade, quando ela deixa de pregar a verdade, então Deus, ele próprio entra em ação e interfere exatamente com a caminhada dessa igreja, porque quando ela não aceita um chamado para voltar exatamente às raízes, digamos assim, às veredas antigas, como diria o profeta Jeremias, então quando rejeita esse chamado da parte de Deus, Deus chama aquilo que chamamos um remanescente, um resto, para ocupar o seu lugar. Ora, o mesmo aconteceu na história. Nós podemos ver isso de uma forma muito prática, com a experiência, portanto, do povo judeu, do povo de Israel, por exemplo, que acabou por ser substituído, digamos assim, na missão pelo remanescente que seguiu Jesus, não é verdade, há 2000 anos atrás. E isto é muito importante, porque, na verdade, mostra-nos a importância de nos concentrarmos num assim diz o Senhor, na palavra de Deus e não na opinião de homens. Isto é muito importante. Portanto, um só corpo é uma só igreja em que Jesus, na verdade, usa essa igreja para pregar, então, a santa palavra de Deus e chamar o mundo em geral, sem barreiras, sem obstruções, para vir exatamente à unificação exatamente da palavra de Deus. Não é à toa que nós encontramos, por exemplo, no início das mensagens angélicas, em Apocalipse capítulo 14, no verso 6, quando João vê aquele anjo voando com o evangelho eterno, na verdade, para pregar a quem? Não apenas a um povo judeu, não apenas a um povo que está ali num certo lugar no mundo, mas para pregar a toda a nação, tribo e língua. Ou seja, todo o ser humano que deve receber exatamente este chamado a juntar-se àquele que é um só corpo, uma só igreja da parte de Deus para cumprir essa missão neste mundo. É verdade. E aqui, depois dessa extraordinária apresentação do pastor, os 7 uns de Paulo, está aqui baseada a ideia da Trindade, não é? O Espírito Santo, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Pai. E nós, como crentes, devemos lutar pela unidade fundamentada nesses 7 uns emanados do único Deus. Exatamente. Eu penso que um outro que é muito importante, Cláudio, já agora que estás a falar sobre isso, meu querido, provavelmente não vamos ter tempo de falar de todos eles, não é verdade? Mas quando logo a seguir a nossa lição, por exemplo, nos faz referência a um só Espírito, por exemplo, em Efésios 4:4, bom, nós sabemos que há apenas um Espírito Santo, não é verdade? Um Espírito que leva ao conhecimento e à experiência prática de toda a verdade e não a práticas extra-bíblicas, digamos assim, não é verdade? Exatamente. Hoje parece que há a predominância de um Espírito que não nos leva ao conhecimento da palavra.
Jesus diz, portanto, em João 17:7, na verdade, para santificar os seus discípulos na verdade, a tua palavra é É a a verdade. verdade. Jesus não deixa isto em meios, em noções humanas, digamos assim, ele afirma de forma consistente, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo que Jesus iria enviar não nos poderia levar a outra coisa em primeiro lugar que não fosse a palavra de Deus. Então apenas um Espírito, como disse então o apóstolo Paulo, um só Espírito, apenas um Espírito que leva à verdade e não a tais práticas que são extra-bíblicas e que nos afastam de Deus para uma experiência talvez até mesmo sobrenatural, mas que pouco tem a ver com a personalidade de Jesus Cristo. É verdade. Porque é exatamente o que o pastor já disse. Aqui no Espírito Santo, o que é que nós vamos buscar? Um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Sem Em dúvida. Cristo vamos buscar o quê? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E depois Exato. vem Deus o Pai, que é um só Deus. No Muito bem. fundo, é uma unidade baseada naquele que já é um, Exatamente, exatamente, não exatamente. é? Deus Sem dúvida. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São Exatamente. três pessoas distintas, mas apenas um só Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E até podíamos explorar, querido Cláudio, que quando Jesus, por exemplo, aqui, por exemplo, agora o apóstolo Paulo diz um só Senhor. Lembremos do contexto no qual o apóstolo Paulo está a falar. Está a falar num contexto onde o paganismo, enfim, predomina em algumas seitas que estão ali à volta dele, as chamadas religiões de mistério, por exemplo, que faziam muito uso de uma parte de cristianismo, depois uma parte de filosofia grega, não é verdade? E depois também algum paganismo que Exato. envolvia também algum tipo de feitiçaria, espiritismo, enfim, por aí fora. Na verdade, o apóstolo Paulo diz um só Senhor. E esta referência a Cristo Jesus, como nós sabemos, o apóstolo Paulo, para aqueles que não sabem, era uma pessoa extremamente centrada naquele encontro que ele teve com Cristo Jesus, foi extremamente forte, mudou completamente, radicalmente a sua vida. A sua vida, é Agora é verdade. interessante que nós hoje vamos colocar isto no presente. Um só é o Senhor da nossa vida. Um só é o Senhor que recebe e deve receber a nossa adoração e a nossa veneração, digamos assim. É E a verdade. nossa salvação, na verdade, só depende do ministério de Jesus. Quando alguém nos introduz uma ideologia que nos leva a uma interferência com outras personalidades que supostamente medeiam também para a nossa salvação, sejam homens ou mulheres, sejam santos, seja outra coisa qualquer, na verdade, então aí já estamos a saber que estamos a ir contra aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos diz, em que a nossa religião é baseada num só Senhor, porque um só Senhor é o autor da nossa salvação. E usando já essa ideia, ele também diz uma só fé, não é Cláudio? Ele diz É uma só verdade. fé. Ou seja, as doutrinas bíblicas, digamos assim, e esta é a ideia que está ali por trás desta fé, de religião, digamos assim, de doutrina, na verdade, são doutrinas que têm que ser bíblicas, que permanecem como pilares da nossa fé e ninguém tem o direito de as alterar. Se alguém tiver a ousadia de mudar as doutrinas da própria palavra de Deus, ou mudar a própria palavra de Deus por si só, na verdade já sabemos que não pode estar a servir a Deus e não pode estar a cumprir com aquilo que é o mandato do próprio Jesus. E finalmente, apenas uma última nota, quando ele também diz um só batismo. Exato. Um só batismo. Ou seja, um só método de batismo. Este método de batismo, meus queridos, tem que ser algo que tem que vir da própria experiência do apóstolo Paulo com Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala em batismo, ele só pode estar a falar do batismo de Jesus e do exemplo que ele nos deu. Não há outra forma de batismo. Então, quando outras pessoas tentam introduzir outros métodos de batismo, e já agora posso dizer que no tempo do apóstolo Paulo havia outras ideologias que tentaram introduzir novas ideias mais refinadas, digamos assim, de batismo, se não for de acordo com o exemplo de Jesus, então não pode ser da vontade de Deus. Então é interessante que nesta unidade que o próprio apóstolo Paulo fala, na verdade nós também podemos encontrar a tal unidade da igreja, porque quando a unidade da igreja se centra no ensino da palavra de Deus, no exemplo de Jesus, só pode ser uma igreja que está unida no Espírito e unida no exemplo de Jesus Cristo. Amém. E avançando agora no nosso estudo, falaremos um pouco sobre o doador de dons, não é? Que é o Cristo exaltado, ele que o autor nos faz aqui uma referência ao Salmos 68, Exato. porque na verdade, daquilo que eu consegui compreender, o apóstolo Paulo teve como base do livro de Efésios aquilo que ele aprendeu ou leu sobre o Salmos 68. Exatamente. Usando uma interpretação livre deste salmo, Paulo apresenta Jesus descendo à terra para lutar a batalha contra o pecado. Sim. E uma vez obtida a vitória,
como general triunfante, sobe ao céu para ser exaltado. E depois de ser exaltado, Jesus deu dons aos homens e estes dons começaram a ser derramados aonde? No Pentecostes. Exatamente. Quer dizer, é uma experiência extraordinária. E Exato. hoje, pastor, nós como crentes desta hora undécima, precisamos também reclamar, precisamos buscar Claro. o derramamento do Espírito Santo para fazermos essa obra. Amém, amém, sem dúvida. Aliás, Cláudio, eu gostaria só de fazer uma explicação muito rápida em relação a tudo isto. Sim. E se calhar depois ia-te pedir para leres, portanto, aquele textinho, portanto, aquela citação dela não é todos já todas as nações, página 270, que está na lição de terça-feira, logo no finalzinho, porque na verdade resume bem esta questão. Os dons espirituais e o dom do Espírito Santo é o próprio, que aconteceu no dia de Pentecostes, portanto, há cerca de 2000 anos atrás, no quarto alto, quando os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos, não é verdade, de acordo com aquilo que Jesus lhes disse, para esperar, portanto, em Jerusalém, pelo cumprimento daquela promessa do Espírito Santo. Na verdade, o que é que significou para eles aquilo que estava ali a acontecer? Se nós nos lembramos bem, portanto, aquilo que a palavra de Deus nos diz é que o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Porquê línguas de fogo, na verdade? Na verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos várias vezes em que Deus responde com fogo que desce do céu, não é verdade? Como sendo um símbolo, por exemplo, da aceitação do sacrifício, por exemplo, não é verdade? Ora, quando nós vemos que há uma relação entre a aceitação do sacrifício, como por exemplo, quem em Abel, por exemplo, houve um sacrifício que foi aceito e outro foi rejeitado, não é verdade? Exato. Como por exemplo a experiência de Elias no Monte Carmelo, há um sacrifício que é aceito e há outro que é rejeitado. O fogo que desceu do céu naquele dia foi o símbolo de que o sacrifício de Jesus foi aceito no céu como sendo, de facto, algo aceito em nosso favor, para a nossa salvação. Então, quando eles receberam o Espírito Santo naquele dia, estavam a receber, na verdade, o sinal da aceitação de que o sacrifício de Jesus foi aceito. Mas não só isso. É que os dons que eles depois receberam, então, por intermédio de exatamente do Espírito Santo, foram igualmente comprados por Jesus para que eles pudessem, duas coisas, pudessem evangelizar o mundo e pudessem manter-se fiéis até à morte. Ora, nesta força nós encontramos algo que é absolutamente extraordinário, quer dizer que nós, mesmo na nossa luta diária, nós não somos deixados sós. Cristo, ele providenciou, através do seu sacrifício, salvação e força e resistência e dons espirituais para que a Igreja se possa manter fiel e firme e unida até ao final. Meu querido Cláudio, importas-te ler esse textinho, então, que está logo no final da lição de terça-feira, meu querido? Aqui na parte final, não é, pastor? Exatamente, Cristo subiu Diz ao que alto. Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu, segundo fora prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos. Qual foi o resultado? Milhares se converteram num dia. Muito bem. Ora, aí está, Cláudio. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que se a Igreja hoje passar pela mesma experiência, devemos esperar exatamente a mesma coisa. Amém. Eu acho importante porque por todo o mundo tenho visto a alegria da Igreja quando recebe almas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E realmente a Igreja existe exatamente para isso. Mas nós nem podemos imaginar aquilo que, quando a plenitude do Espírito Santo inundar o coração da Igreja, aquilo que poderá acontecer. Apenas vemos umas gotas, mas quando a grande enchente vier a acontecer, meus queridos, então vamos ter a prova de que Jesus está mesmo às portas e as últimas almas estão a ser chamadas. Amém. Amém. Que esse dia chegue logo. É verdade. Amém. 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 Agora, o propósito dos dons, não é? Porque tem havido no seio da cristandade algumas igrejas que não sei se é por uma interpretação errada daquilo que a palavra de Deus diz. Sim, os dons têm sido muito mal interpretados e nós aqui, e com a presença do pastor, vamos procurar perceber melhor. Eu vou fazer apenas a introdução, dizendo que Paulo não menciona aqui os dons dados por Jesus, mas 4 grupos de pessoas que receberam esses dons. Primeiro, os apóstolos, depois, profetas, terceiro, evangelistas, quarto, professores e pastores. Exato. O que todos têm em comum. Eles são os líderes da igreja, os ministros que devem edificar o corpo de Cristo.
Exato. Eles são responsáveis por alcançar e manter a unidade. Exatamente. Porque na igreja do século XXI, o papel dos apóstolos é desempenhado por pastores que administram em um nível mais alto do que a igreja local. Por exemplo, na divisão, na união, na conferência geral. E Exato. os evangelistas, os pastores que se dedicam exclusivamente à pregação. Exatamente. E ainda temos um outro grupo, os pastores professores, que são aqueles que pastoreiam igrejas locais. E os profetas. Deus não nos deixou sem este dom, que se manifesta hoje na obra da escritora Ellen White. Ou seja, Deus é sábio e Deus, pastor, antes de lhe devolver a palavra, Deus é detalhista. Deus não deixa as coisas assim à pressa e nós ficamos, e agora, o que é que vamos fazer? Deus é detalhista e Ele faz tudo no momento certo. Sem dúvida, sem dúvida. Meu querido Cláudio, aliás, eu diria mesmo que esse dom de profecia é também uma marca de que identifica o povo do fim em particular. Porque é uma marca que tem estado presente desde o início até ao final. Então, uma igreja, para ser a igreja verdadeira, neste caso, precisa ter então o dom de profecia no seu meio. Agora, eu gostaria muito rapidamente, no pouco tempo que nós temos, Cláudio, com a tua ajuda, claro, que nós pudéssemos compreender onde é que nós encontramos o pilar de tudo isto. Ora, nós normalmente agarramos em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, onde nos mostra uma profecia que é muito importante. Diz o seguinte, portanto, diz que o dragão, portanto, nós sabemos que o dragão é Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto, ou ao remanescente, dependendo da versão, ao resto da sua semente. E quem são o resto da sua semente, portanto, que sofrem esta perseguição de Satanás, esta fúria satânica, digamos, sobre eles? São um povo que guarda os mandamentos de Deus em primeiro lugar e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ora, os mandamentos de Deus é relativamente fácil de compreender. Agora, o testemunho de Jesus tem levado muita gente a fazer conjecturas e imaginar e tudo mais. Mas eu vou fazer um convite. Vamos falar a palavra de Deus, vamos deixar que a palavra de Deus nos fale. Pode ser? Então, quando nós falamos de testemunho de Jesus Cristo, estamos a falar do quê? Ora, vamos deixar que a palavra de Deus nos fale, e se nós formos a Apocalipse, no capítulo 19, então, a partir do verso 9 e 10, diz-nos então o seguinte ainda, portanto, o apóstolo João. Diz assim, portanto, há um anjo que está a falar com ele, e ele diz assim, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro, obviamente, Jesus Cristo. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, no verso 10, é preciso ter muita atenção no que diz aqui. Diz-nos que o apóstolo João, no meio de todo aquele entusiasmo, diz assim, lancei-me aos seus pés para o adorar. Adorar quem? Um anjo? Sim, foi isso que ele fez. Mas o anjo agora vai interferir com a situação e diz assim, olha, não faças isso, porque eu sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Ok, então temos aqui várias informações. Temos a informação de que João, na verdade, ele tem o testemunho de Jesus e os seus irmãos também têm o testemunho de Jesus. Então, o que é o testemunho de Jesus? É a primeira pergunta que nós vamos fazer. Ora, o anjo diz assim, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, claramente, o anjo informa João e a cada um de nós, obviamente, de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas não sei se repararam que, na verdade, ele diz também que este espírito de profecia, que está ali, portanto, que é o testemunho de Jesus, é algo que é possuído não só por João, mas também pelos seus irmãos. Exatamente. Então eu agora gostaria de perguntar o seguinte, então quem são os irmãos de João? Então, nesse caso, agora vamos até Apocalipse 22, procurar então a resposta também da palavra de Deus, que não deixa coisas para que os homens imaginem, mas responde-nos diretamente a esta pergunta. Então, a partir do verso 8 e no verso 9, diz-nos assim, e eu, João, portanto quem está a falar é João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Mais uma vez, João, no meio de todo esse entusiasmo, pela segunda vez, ele vai se prostrar aos pés do anjo. E o anjo, pela segunda vez, vai lhe dizer outra vez, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu, e dos teus irmãos, quem são os irmãos então de João? Os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, basicamente, a palavra de Deus diz-nos o seguinte. Então, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é um dom do espírito que é possuído por João e pelos seus irmãos, que são os profetas. E se dúvidas ficam em relação a isto, então podemos ir rapidamente a Apocalipse, no capítulo 1, e vamos ler os versos 1, 2, e depois vamos saltar para o verso 9,
onde nos diz então e informa-nos então mais uma vez que este testemunho de Jesus é um dom que os profetas recebem da parte de Deus para revelar algo que Deus quer trazer ao conhecimento da sua igreja. Diz-nos então Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Cá está o dom de profecia. E pelo seu anjo os enviou e os notificou a João, a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então cá está o testemunho de Jesus, o tal dom de profecia, não é verdade? O espírito de profecia, que foi algo que abençoou João para que fosse então o revelador destas coisas. E já agora o verso 9, onde João então diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Reparem, ele foi aprisionado por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, o dom de profecia, o espírito de profecia, é de facto uma característica dos profetas que são usados por Deus para revelar uma mensagem específica, direta, ao povo de Deus e para construir a sua igreja. Pela graça de Deus, Cláudio, o Senhor enviou esse dom também à nossa igreja, através do ministério, de uma mulher que, cumprindo a profecia em 1844, em dezembro de 1844, então começou a receber exatamente visões e o seu nome é Ellen White. Amém. Então, na parte final, só nos resta dizer que para que o crescimento em Cristo aconteça, nós precisamos de ser responsáveis como líderes da igreja, não é? Cada um de nós, para mantermos ou fazermos tudo para alcançar essa unidade, porque existem perigos que podem alterar a unidade da igreja. É verdade. E esses perigos podem ser a falta de crescimento, podemos nos tornar, como disse o apóstolo Paulo, em crianças espirituais, nos alimentando só de leite e nunca chegando ao alimento sólido. É um perigo grande para a igreja. E com base nisso poderemos também estar muito suscetíveis aos enganos, aceitando falsos ensinos. Isso pode abalar a igreja por todo e qualquer tipo de ventos de ensino ou de doutrina podem penetrar no meio ou no seio da igreja. Exatamente. E, em consequência disso, os lobos espirituais que estão sempre à espreita, aqueles que usam todos os truques para poder enganar então o povo escolhido de Deus. Por isso, para evitar esses perigos, devemos nos apropriar da verdade com amor e nos esforçar para crescermos em Cristo. Exatamente. E para isso, meu querido, aceitar a palavra de Deus e a palavra dos profetas que Deus enviou para a edificação da sua igreja. É verdade. Então, que para nós é uma oração e que Deus, que conhece melhor os nossos corações, a nossa vida, o momento em que estamos, possa trazer luz a cada um que vai ter contato com essa palavra. Amém. Amém. Obrigado, Cláudio, mais uma vez por este estudo. Estou desejoso de poder estar novamente contigo e com os nossos ouvintes. E até lá, o Senhor vos abençoe a todos e a ti, Cláudio, meu querido, também, que para que o Senhor possa continuar a usar-te para honrar e glória do seu nome. Até à próxima. Obrigado.